Boa tarde, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Só esclarecendo, semana passada eu postei uma aula e a atividade junto. Só que no dia o sistema estava passando por algumas manutenções, e é natural porque há um processo de adaptação. E aparentemente houve uma falha na hora de carregar o arquivo da atividade. Então hoje eu estarei postando as atividades, né? Uma atividade sobre os dois temas, sobre esta aula de hoje e sobre a aula da semana passada. No sábado nós postamos uma aula de revisão baseada no assunto da televisão, ok? Nós iremos falar hoje sobre população e trabalho. Nós começamos a ver o perfil demográfico do Brasil, e as pirâmides etárias do Brasil, um pouco da nossa densidade demográfica, e nós iremos começar a falar agora mais especificamente de alguns detalhes, é, de como esses dados que nós trabalhamos e outros que nós iremos trabalhar podem influenciar na economia, no nosso dia a dia diretamente, tá? Todo país, seja desenvolvido ou subdesenvolvido, possui uma população economicamente ativa. Nós apelidamos essa população economicamente ativa, chamada de PEA, tá? Essa parcela do contingente populacional representa todas as pessoas que trabalham ou que estão procurando emprego, tá? É, ou seja, aquelas pessoas que têm capacidade de trabalhar, tá? E hoje cada vez mais pessoas acima de 60 anos continuam trabalhando. Por isso que essa faixa vai entre 15 anos, pessoas como menor aprendiz, ou como autônomos, pequenos autônomos, até pessoas com 64 anos. São pessoas que, de alguma forma, elas geram riqueza para o país. Seja através do trabalho formal, aquele que é a carteira assinada, e nós iremos trabalhar na outra aula sobre esses aspectos, né, mais específicos, sobre a formalidade e a informalidade do trabalho. Eu vou apenas dar uma pincelada hoje. Essa população é extremamente importante, e essa população economicamente ativa tem uma relação direta com o perfil demográfico, o perfil da população de um país. Porque existem países que têm mais pessoas novas, ou e tem países com que tem mais pessoas com a idade avançada. Um país, por exemplo, que tem uma grande quantidade de jovens ou de pessoas adultas em fase economicamente ativa, é um país que tem um grande potencial econômico, ou seja, pode aproveitar essa força de trabalho para gerar riquezas, gerar impostos, fazer circular mercadorias, fazer circular riqueza dentro do seu país. Quando você tem um país com muitos idosos e a população que sustenta, digamos assim, o sistema trabalhando, que essa população é economicamente ativa, isso requer do governo um planejamento maior em termos financeiros. Por quê? Porque existe menos pessoas contribuindo para o INSS, por exemplo. Existem menos pessoas, através do seu trabalho, contribuindo com os impostos. E nem sempre a renda dos aposentados, por exemplo, é uma renda que permite ele ter um consumo muito alto. Então, essa população economicamente ativa, ela também é muito importante não só no nosso país, que é um país subdesenvolvido, como também nos países ricos, tá? E a maior parte dessa população economicamente ativa está entre 15 e 64 anos. E aí, no momento que nós vivemos, né, na nossa questão demográfica, nós temos uma tendência do crescimento da população economicamente ativa. Isso aí são projeções, ok? É, até
de crescimento da nossa população economicamente ativa. E como eu falar para vocês, isso é vantajoso para o país, sendo uma boa oportunidade para o crescimento econômico. Por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando, que estão pagando impostos, que estão contribuindo para o INSS, os formais, né? São pessoas que estão fazendo circular riqueza no Brasil, no país. Então, esse momento que nós vivemos, até 2030, é um momento muito oportuno, fora a questão da pandemia, né? Para, em termos de perfil populacional, é um momento muito oportuno para o crescimento da nossa economia. Porém, no entanto, sobretudo, né, muita coisa, depois da segunda metade do século XXI, ou seja, depois de 2050, existe uma tendência de que haja cada vez mais pessoas dependentes, ou seja, pessoas idosas e pessoas menores, né? E isso requer do governo um planejamento muito grande. Vocês devem ter acompanhado no ano passado, não sei se vocês acompanharam bem, mas nós fizemos uma reforma da Previdência. E eu particularmente tenho alguns pontos que eu não concordei, é claro, mas a reforma em si ela era necessária, uma reforma mais profunda, exatamente por isso, porque cada vez mais a tendência quando vai melhorando as condições de higiene, de saúde, de informação, a tendência é que as pessoas comecem a viver mais. E nós já falamos sobre isso. Houve uma diminuição da quantidade de filhos por família, né? E com o tempo vai envelhecer muita gente e não vai ter uma reposição adequada da quantidade de pessoas para trabalhar. Então, a projeção a partir de 2050 é que haja uma diminuição da população economicamente ativa, né? E um aumento das pessoas que são dependentes. E isso aí pode vir a ser um problema para o nosso país. E atualmente, esse é um dado que eu busquei na internet. 69% fazem parte da população economicamente ativa, ou seja, pessoas que podem trabalhar. É, 78% antes da pandemia, tá? Sendo 21% assalariadas registrados contra 28%, ou seja, houve uma queda da quantidade de pessoas com carteira assinada. Nós temos cerca de 12% de emprego, de pessoas procurando emprego. Antes eram 4 pessoas procurando emprego, ou seja, muita gente estava na informalidade, não estava procurando outra forma de renda, tá? Entre outras ocupações. Então, a pandemia também alterou muito nosso perfil, tá? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que estão desempregadas, nós sabemos disso. Aumentou, como esse dado diz aí, né? Que as pessoas que são assalariadas registradas caiu de 28% para 21% depois da pandemia. Então a pandemia, de certo modo, modificou muitas coisas em nosso perfil econômico, tá? Houve uma queda de emprego a partir de 2015. E aí existe uma série de problemas internos que justificam essa queda. Teve uma administração errada do governo Dilma, por uma série de fatores, que uma questão política, porque houve um rompimento da parte dela com os deputados, com a Câmara dos Deputados, o que depois de alguma forma influenciou no impeachment dela, né? Esses são os fatores internos, né? Uma política econômica provavelmente inadequada, um Congresso rompido com o Poder Executivo e também o próprio processo combinou isso com o processo de impeachment da Dilma, que nós acompanhamos bem. Só que isso também
tem uma relação, né, com uma crise iniciada em 2008. Tá errado aí os dados, tá, pessoal? Na digitação foi colocado errado. Em 2008 e 2009 houve uma crise financeira que começou nos Estados Unidos com o setor imobiliário e que se estendeu para outros países a partir de 2008 e 2009. E aí essas consequências chegaram no Brasil depois de alguns anos, mas chegaram. Tá? E aí nós temos um dado que eu só consegui até 2019, tá? A taxa de desemprego. Havia uma queda até 2019, percebo, de 2017 subiu até 12,9, 2018 caiu um pouco para 11,9, em 2019 estava 11,2, porém agora está cerca de 13%. Por quê? Por causa da pandemia. Né? Então, a pandemia modificou nossa relação, nossas relações econômicas, o comércio fechou, enfim, tudo que foi necessário, os lockdowns, as as medidas mais enérgicas de saúde, ninguém esperava por isso, e aí houve um aumento de novo do desemprego atualmente, tá bom? Então até a próxima, fique com Deus.